Ótima notícia para o Fluminense. O tricolor tem retorno importante nos treinos. Além disso, a gente vai falar um pouquinho sobre a unificação do plantel. Mano Menezes já vai comandar a próxima partida do Fluminense e a gente deve ter alguns dos principais jogadores já atuando nessa quarta-feira. Vamos falar um pouquinho da novela do Rony. Saíram algumas novas informações, tem apuração da Central sobre esse assunto e também informações sobre possível ou não reposição do Fluminense ao Paulo Henrique Ganso, já que o jogador vai ficar um tempinho aí afastado dos gramados. Isso e muito mais você vai conferir nesse vídeo aqui da Central Fluminense. Então, desde já, eu convido você a deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta, vamos falar muito do Flusão. Esse vídeo é um oferecimento da Inplay, aplicativo de previsões esportivas onde você pode jogar de graça, mostrar todo o seu conhecimento de futebol e se divertir com os amigos. O link tá na descrição desse vídeo, também no comentário fixado. Cria a sua conta lá pra gente jogar. Com o futuro em aberto no Fluminense, a gente sabe que o jogador tem o interesse de atuar no futebol europeu. John Arias ficou um tempinho fora dos treinos tricolor e aí a torcida já estava morrendo de medo, né? Pô, será que o Arias está vendido? Será que o Arias está de saída do Fluminense? O Mário Bittencourt revelou na coletiva que ele deu que o jogador estava com um incômodo muscular. E aí, enfim, por isso que ele não estava treinando. No treino de hoje, segunda-feira, o Arias voltou a treinar, então a gente tem essa ótima notícia. Repito, a gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouco, mas o Fluminense deve colocar já alguns titulares nessa quarta-feira, então existe a possibilidade, talvez, de a gente ver o John Arias. O jogador voltando, de princípio não tem nenhuma negociação para sair, o Mário Bittencourt falou disso abertamente, né? Tem uma proposta do Zenit que rolou e tudo, o jogador não tem interesse para o futebol russo, beleza, a princípio ele fica aqui no Fluminense, voltou a treinar normalmente. Outro jogador que também retornou aos treinos no Fluminense é o Renato Augusto. Ele estava de fora, tinha algum incômodo muscular ali, ficou de fora. A gente trouxe, inclusive, aqui na nossa apuração a escalação que o Mano Menezes colocou em campo no jogo treino contra o Porto Real e o Renato Augusto não tinha participado da atividade naquela altura, assim como o John Arias, por conta do incômodo muscular. O Renato Augusto é mais um que retorna, tá, aos treinos, treinou normalmente nessa segunda-feira. Como eu ia falando da unificação do elenco, né, o Fluminense divulgou ali o elenco que vai seguir. A decisão foi de antecipar, né? O jogo seria contra o Madureira, que voltariam os titulares, que voltariam o Mano Menezes. O Fluminense antecipa, já quarta-feira agora contra a Portuguesa. O Tricolor vai ter algumas peças e o Mano Menezes vai estar na beira do gramado. O Fluminense divulgou o elenco que segue para o Carioca, né? Como se fosse o elenco profissional do Fluminense. Outros jogadores foram liberados para voltar de Xerém. Da galera que disputou ali a primeira parte, nesse primeiro grupo ali do começo do estadual, 3 jogadores seguem no elenco tricolor. O Wallace Davi, volante, o meio-campo Isaac e o meio-campo Riquelme seguem no profissional do Fluminense, seguem à disposição do Mano Menezes para o Campeonato Carioca. Os demais jogadores foram liberados para voltar para Xerém. Só que tem uma situação um pouquinho peculiar com alguns deles, né? Porque tem alguns jogadores que já estouraram os 20 anos, estavam nessa equipe e não estão nessa lista de jogadores que vão seguir com o Fluminense no resto do Campeonato Carioca. É o caso do volante Freitas, por exemplo, do atacante Luan Brito, do Felipe Andrade, o nome mais conhecido, e também do João Neto. Sobre o João Neto, tá? A tendência é que ele seja emprestado pelo Fluminense nessa temporada. Já aconteceu ano passado ele ser emprestado ao CRB, depois voltou, jogou ali no 23, não teve muitas oportunidades na equipe de cima. A tendência é que o João Neto seja emprestado ao longo de 2025. Existem algumas conversas ali com o jogador para ele definir o seu futuro, mas o João Neto será emprestado nessa temporada. O Freitas, volante, tem uma situação indefinida. Para quem não lembra, o Freitas fez uma copinha de destaque em 2023, chegou a ganhar 10 minutinhos no jogo contra o Madureira fora de casa, mas depois nunca mais apareceu, é um segundo volante. Tem situação indefinida no Fluminense, ele chegou no começo do ano a receber uma sondagem de um clube lá da Rússia, optou por ficar, tem esse desejo, né, de se firmar aqui no Tricolor, situação ainda indefinida. Eu digo indefinida porque o calendário do Sub-23 esse ano está mais extenso.
criaram o estadual do 23. Ano passado, por exemplo, era só o Brasileirão de aspirantes, que é no final do ano. Agora vai ter o estadual também. É um calendário um pouco maior, então esses jogadores podem entrar ali, né, nesse time do Fluminense sub-23, caso do Luan Brito também, caso também do Felipe Andrade. O Felipe Andrade já teve, inclusive, alguns minutos no 23 ano passado, no Brasileirão de aspirantes. Eu quero saber de você, tricolor ligado aqui na Central, se você concorda com essa decisão. Além de Isaac, Riquelme e Wallace Davi, mais algum jogador desses que disputaram a primeira parte do Carioca com o elenco do Fluminense mereciam permanecer no elenco profissional para o restante do ano? Comenta aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Vamos falar um pouquinho mais da novela do Rony. Eu sei que vocês já não aguentam mais nesse papo de Rony, vem, não vem, vem, não vem, vem, não vem. Mas saíram algumas informações ali ao longo do dia de ontem de que o Fluminense teria conseguido se acertar com o Rony para que o jogador se transferisse. É fato público notório, né, como o presidente Mário Bittencourt gosta de dizer, que o Fluminense se acertou com o Palmeiras, mas não chegou a um acerto com o atacante, por isso o Rony não se transferiu para o tricolor. A Central apurou ao longo do dia de ontem de que não havia esse acerto, tá, entre Fluminense e jogador. O Fluminense sequer fez uma nova proposta pelo Rony para, enfim, chegar nos valores pedidos pelo atleta. Hoje o Fluminense postou ali uma nota, ali, um comunicado oficial sobre o jogador e como é que anda a situação. O Fluminense confirma a informação da Central Fluminense de que as informações são exatamente as mesmas da coletiva do Mário Bittencourt. O Fluminense fez uma segunda proposta no início de janeiro, não houve um acordo e a negociação não avançou, não tem mais negociação nesse momento. O Fluminense está acertado com o Palmeiras, mas com o jogador não. E aí não tem o que fazer, o jogador não aceitou a proposta salarial do Fluminense, então a princípio o Rony não vem para o tricolor, ele está avaliando ali a situação, vai definir o seu destino ao longo dessa semana, mas a tendência é que seja longe do Fluminense, porque a proposta salarial tricolor não agradou o atleta. E o Botafogo oficializou a venda do Luiz Henrique, e com isso o Fluminense lucra um dinheirinho graças a mecanismo de solidariedade. O Botafogo negociou o jogador com o Zenit da Rússia por 35 milhões de euros, dá cerca de 220 milhões de reais na atual cotação. Por ser o clube formador do Luiz Henrique, o Fluminense tem um percentual graças ao mecanismo de solidariedade da FIFA. Esse mecanismo dá direito a 3,5% da negociação ao Fluminense. Então o tricolor, com essa mudança de ares do Luiz Henrique, fatura 7,6 milhões de reais, algo em torno disso, que é 3,5% dessa negociação. O Fluminense vendeu o Luiz Henrique muito mal, a gente sabe disso ali em 2022, e agora, enfim, já é o segundo ano consecutivo que ali em janeiro o Fluminense lucra um dinheirinho por movimentações. O Botafogo comprou ele junto ao Betis no começo do ano passado, e agora no começo desse ano vende o jogador ao Zenit. O Fluminense vai aos pouquinhos, né, com esse mecanismo de solidariedade, vai pegando um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, que é sempre bom pro caixa do clube. Ser um clube formador tem isso, né? Além de você formar grandes jogadores que vão te ajudar no profissional, que vão fazer você lucrar com uma venda, no mecanismo de solidariedade, quando eles mudam de equipe, você ganha um pouco de dinheiro também, cerca de 7,6 milhões de reais que o tricolor irá receber pela negociação do Luiz Henrique do Botafogo com o Zenit. Eu quero falar também sobre uma novidade que o Rodrigo Matos da UOL traz para as competições nacionais da CBF. A CBF agora adotou um mecanismo anti-cera dos gandulas. Como é que funciona hoje em dia, né? Os gandulas estão ali, ficam com a bola na mão, e aí, enfim, saiu a bola, vai ter que repor. O gandula joga a bola pro jogador, e aí, enfim, acontece isso, é dessa maneira que funciona, maneira clássica de gandula ao redor do mundo. Só que o que a gente já sabe que acontece muito, né? O time da casa, por exemplo, tá ganhando, a bola some, gandula demora para repor e tudo, e aí tem toda aquela questão. A CBF quer coibir isso, e aí ela vai adotar em todas as competições nacionais esse mecanismo anti-cera. Como é que funciona isso? Vão ter várias bolas no jogo, e elas vão ficar postas em lugares fixos ali ao redor do campo para otimizar essa situação, ou seja, não vai ficar na mão do gandula, vai ficar em pontos específicos. Não tem os detalhes ainda determinados, né, como
quantos pontos vão ser, quantas bolas vão ser, os locais desses pontos, isso não está definido, pode ser um prato, pode ser um cone, enfim, onde a bola vai ficar, isso está ainda em aberto, mas vai esse ano ter essa situação desse mecanismo anti-cera dos gandulas. No Campeonato Paulista dessa temporada, esse sistema já vem sendo utilizado, né? São 16 bolas ao redor ali do campo, colocadas em cones, para daí agilizar um pouco essa reposição de bola, evitar a cera dos gandulas. Ferdi definiu o árbitro de Portuguesa e Fluminense na quarta-feira. É um nome bastante conhecido. Nesses primeiros jogos, os árbitros, na estreia do Fluminense, por exemplo, era um árbitro que também estava fazendo sua estreia em jogos do Flu, né? Agora, esse nome aqui é bastante conhecido. Quem vai apitar Portuguesa e Fluminense é o Wagner do Nascimento Magalhães. É um árbitro da Ferdi aqui, bastante rodado, né? A gente já teve boas e mais recordações com essa arbitragem. No total, são 32 jogos apitados do Fluminense por ele, com 16 vitórias, 8 empates e 8 derrotas, um aproveitamento aí de 58,33%. Não é tão horrível, né? Não é dos melhores também, mas não é um aproveitamento ruim que o Fluminense tem com esse árbitro, não. A última partida do Flu que ele apitou foi no Carioca do ano passado, Flamengo e Fluminense 0-0, partida de volta da semifinal. O Wagner do Nascimento Magalhães foi o responsável por comandar essa partida, estará também na quarta-feira comandando Portuguesa e Fluminense. E vamos falar sobre reposição no Fluminense. A gente sabe que a situação do Paulo Henrique Ganso é um pouquinho delicada. O Fluminense anunciou, né, de maneira oficial, postou uma nota ali sobre a questão da miocardite, que o jogador foi diagnosticado. O Ganso vai ficar afastado das atividades por um mês e aí então será reavaliado. No Fluminense, a situação é vista como otimismo, o problema não é visto como muito grande e existe esse otimismo de que o Ganso, após esse mês de reavaliação, vai ser liberado para poder voltar a fazer as atividades físicas, poder voltar a jogar pelo Fluminense. Só que a grande questão é, né, o Fluminense vai trazer uma reposição para o jogador, como que vai funcionar essa situação? O GE trouxe a apuração deles de que o Fluminense nesse momento não pensa em reposição para o jogador. O clube enxerga, como eu disse, que o problema é pequeno, a situação é vista com otimismo, né? Daqui a um mês ele vai ser reavaliado e aí existe a expectativa de que ele possa voltar a jogar a partir desse momento. Caso ele já possa retomar as atividades daqui a um mês, o planejamento segue, o Fluminense não vai trazer nenhuma reposição para o jogador. Caso ele não seja liberado, a diretoria poderá, né, reavaliar a situação, talvez trazer um outro meio-campista ali para o seu lugar. Bom, analisando essa situação, eu discordo porque, mesmo com o Ganso saudável, eu já acho que o Fluminense teria que trazer um meio-campo, um jogador para disputar essa posição com ele. A gente até tem no elenco o Renato Augusto, acabei de falar, voltou a treinar e tudo, mas o Renato Augusto, por mais que ele esteja no elenco, a gente não pode contar. É um jogador que fez um 2024 muito ruim, eu não tenho confiança de que ele vai voltar a desempenhar um bom papel, né, em 2025. Tem outras opções, claro, né? Pode jogar o Lima por ali, pode formar uma trinca de meio campos ali no Fluminense. No jogo treino contra o Porto Real, por exemplo, jogou o Lima no lugar do Paulo Henrique Ganso. A gente viu ano passado, na última rodada, o Mano Menezes botou uma trinca, Bernal, Martinelli e Nonato ali no meio. Bernal não estava, né? Estava suspenso. Foi Nonato, Lima e Martinelli no meio campo ali para fortalecer, e aí bota uma trinca no meio, 3 atacantes mais velozes. Opções, claro que existem, mas eu entendo que o Fluminense precisa desse meio, precisa entregar ao Mano Menezes essa opção no elenco, mesmo com o Paulo Henrique Ganso inteiro, mesmo com o Ganso dando tudo certo, ele voltando rápido, eu acho que ainda precisa de mais uma peça, porque quando o Ganso não joga, você acaba tendo que mudar o esquema. O Lima é um cara de característica completamente diferente do Ganso, então você muda muito a sua maneira de jogar. Eu discordo dessa decisão do Fluminense, mas o GE traz, né, que o tricolor não pensa em uma reposição para o Paulo Henrique Ganso. Eu quero saber de você, tricolor ligado aqui na Central. Você concorda com isso? Você acha que o Fluminense tem que trazer uma reposição para o Paulo Henrique Ganso? Ou com as opções que a gente tem hoje no elenco, a gente está bem servido? Deixa um comentário aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Vou ficando por aqui. Um abraço aos seus tricolores. Tamo junto.